A garçonete levou uma bronca por derrubar um copo, mas quando o milionário olhou para ela, caiu de joelhos. É você, minha mãe. Eva estava tão cansada. O restaurante elegante estava lotado e os clientes exigentes não davam trégua. Ela não conseguia mais sorrir. Não conseguia mais disfarçar a exaustão que pesava sobre seus ombros. Ela sempre tinha sido forte, mas havia algo naquela noite que parecia empurrá-la para o limite. Quando o copo escorregou de suas mãos e caiu com um estrondo no chão de mármore, o som ecoou por todo o ambiente. Por um momento, o silêncio tomou conta. Todos os olhos se voltaram para ela. O gerente, um homem de olhar severo e voz áspera, não perdeu tempo. Em um grito abafado, ele a repreendeu diante de todos, sem pensar duas vezes. Eva, como pode ser tão desastrada? As palavras pareciam afiadas, como lâminas cortando sua carne. Ela queria desaparecer, fugir daquele lugar, mas não havia como. Ele continuou. E o peso das palavras, misturado com o olhar de desdém dos clientes, fazia com que ela se sentisse minúscula, invisível. Foi quando ele apareceu. O homem que estava sentado em uma das mesas mais distantes se levantou. Seus olhos intensos e fixos nela a atravessaram como um raio. O restaurante parecia ter parado. Não eram apenas os outros clientes que a observavam, mas ele, um homem imponente, de traje impecável e presença marcante. Ele caminhou até o centro do salão, seus passos firmes e decisivos. Eva não sabia o que estava acontecendo, mas havia algo estranho naquele olhar. Era como se, por um instante, ele estivesse vendo algo mais do que apenas uma garçonete desastrada. O gerente hesitou. "O que está fazendo?" perguntou, mas o homem não respondeu. Ele se aproximou de Eva com uma rapidez desconcertante e então, antes que ela pudesse reagir, ele se ajoelhou diante dela. Eva ficou paralisada, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Ela tentou afastar os pensamentos, mas ele olhava fixamente em seus olhos, como se estivesse tentando penetrar sua alma. O silêncio voltou a preencher o ambiente. "É você! Minha mãe!" Ele disse, em um sussurro emocionado, e as palavras ficaram suspensas no ar, como um eco distante. Eva sentiu o mundo parar. Aquela frase não fazia sentido. Como? Ela era uma mulher simples, que passava os dias correndo de um lado para o outro, lutando para sobreviver. Como ele poderia dizer aquilo? Ela olhou para ele com os olhos marejados de confusão. As palavras dele ainda estavam ecoando em sua mente e uma onda de incredulidade a envolvia. "Você não pode ser..." Ela sussurrou, suas mãos trêmulas tentando encontrar algum apoio, algum alicerce que a ajudasse a lidar com a revelação repentina. Ele, no entanto, parecia estar em um estado de choque profundo, os olhos marejados de lágrimas. A pressão das emoções parecia estar esmagando-o. Ele se levantou lentamente, olhando para ela com uma mistura de dor e esperança. "Eu sou Leonardo", ele disse, sua voz embargada. Eu sou seu filho, Eva. Eu sou seu filho que você deixou no orfanato há 20 anos." O tempo pareceu estagnar para Eva. As palavras dele a atingiram como uma tempestade, deixando-a sem ar. Ela tentou processar tudo o que ele acabara de dizer, mas nada fazia sentido. Como era possível? Ela tentava lembrar, mas sua memória estava borrada, obscurecida por um passado que ela mesma havia tentado enterrar. Um filho? Ela não tinha um filho. Não poderia ser verdade. Eva olhou para o rosto de Leonardo, tentando encontrar qualquer indício de mentira, qualquer sinal de que aquilo era apenas uma confusão. Mas não havia dúvida em seus olhos. Ele parecia real. Ele era a última pessoa que ela esperava ver ali, naquele restaurante, naquele momento. "Não pode ser, Leonardo", ela disse, lutando contra a maré de emoções que ameaçava a dominar. "Eu nunca..." Ela sentiu uma dor profunda no peito, uma mistura de incredulidade e algo que ela não sabia nomear.
Leonardo deu um passo mais perto, sua voz mais baixa agora, mais suave. Eu sempre procurei por você, mãe. Sempre. Sempre senti que algo estava faltando. Eu fui criado por outra pessoa, mas sempre soube que minha verdadeira mãe estava em algum lugar. Eva olhou para ele, tentando entender o que estava acontecendo. O mundo estava se desmoronando ao seu redor. E ela se sentiu perdida. Como ela poderia ter um filho que nunca soubera? E mais ainda, como ele estava ali, diante dela, dizendo essas palavras como se fossem verdadeiras? Eva estava paralisada. As palavras de Leonardo ainda pairavam no ar, como uma tempestade que não queria cessar. Ele a olhava com olhos cheios de dor, como se esperasse que, de alguma forma, ela se lembrasse dele. Mas a verdade é que ela não se lembrava, não podia se lembrar. Havia algo em seu passado que ela havia enterrado tão fundo que sequer se atrevia a escavar. O que ele estava dizendo parecia impossível, e, ao mesmo tempo, a ideia de que ele fosse realmente seu filho a fazia sentir uma dor que nunca experimentara antes. O restaurante, antes repleto de murmúrios e risos, agora estava em um silêncio opressor. Os clientes observavam em choque, e o gerente, que antes gritou com Eva, agora estava sem palavras, surpreso com a reviravolta inesperada. Ela sentiu o calor subir ao rosto, a vergonha, o medo. O que estava acontecendo? Como isso era possível? Eu sei que é difícil de acreditar, disse Leonardo, a voz mais suave agora. Ele estava calmo, mas havia uma angústia em seus olhos, como se estivesse lutando contra algo muito maior do que ele mesmo. Mas é verdade, mãe. Eu não sou apenas alguém que apareceu de repente na sua vida. Eu sou o filho que você deixou para trás. Eva sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sufocando. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam pesados, grudados no chão. Leonardo se adiantou, tentando segurá-la pelo braço, mas ela se afastou rapidamente. Não podia mais suportar a proximidade dele. Não podia aceitar que um homem tão imponente e cheio de presença fosse de fato seu filho. Eu não sei o que dizer, ela respondeu, sua voz falhando. Eu não lembro de nada disso, Leonardo. Nada. Como eu poderia ter um filho? Eu não sou digna disso. Leonardo deu um passo atrás, com um olhar triste, mas compreensivo. Ele sabia que a dor dela era imensa, assim como a sua. Ele não sabia o que Eva havia vivido, mas sabia que ela havia carregado algo profundo e doloroso dentro de si. Algo que a fez tomar decisões que jamais entenderia. Eu não espero que você se lembre agora, ele disse, os olhos suavizando com empatia. Eu não espero que você entenda tudo de uma vez, mas eu sempre procurei por você. Desde que me deixaram no orfanato, eu procurei. E mesmo depois de tudo, eu sempre soube que o amor de uma mãe, o seu amor, estava em algum lugar. Eva sentiu uma lágrima escapar de seus olhos, mas logo a enxugou, irritada consigo mesma. Ela não queria parecer fraca, mas as palavras dele a tocavam profundamente. Ela nunca havia pensado em ter um filho. Sua vida sempre fora um mar de dificuldades e escolhas difíceis. Ela sempre havia lutado para sobreviver, sem tempo ou espaço para pensar sobre o que realmente significava ser mãe. Leonardo, ela sussurrou, tentando segurar as emoções que estavam a invadindo. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei o que você quer de mim. Leonardo olhou para ela, seu rosto agora mais suave, como se finalmente estivesse entendendo a confusão e o medo que ela sentia. Ele não queria pressioná-la, não queria apressá-la. Tudo o que ele queria era uma chance de construir uma ponte, uma chance de mostrar a ela que o amor que ele tinha por ela não era em vão. Eu não quero nada, mãe, ele disse com um sorriso triste. Eu não espero que você me aceite de imediato, mas se eu puder ter uma chance de mostrar que posso ser alguém que você pode confiar, talvez um dia possamos nos entender.
talvez possamos finalmente olhar para o passado e para o futuro e enxergar o que realmente importa. Eva o observou em silêncio, tentando juntar os pedaços de seu coração que estavam se despedaçando. O que ele dizia fazia sentido, mas o peso de tudo o que ela havia vivido parecia uma montanha intransponível. Como ela poderia acreditar nele? Como poderia confiar em alguém que afirmava ser seu filho, quando tudo em sua vida parecia ter sido arruinado por decisões passadas? O gerente se aproximou, agora mais calmo, mas com um olhar curioso. Eva, eu não entendo o que está acontecendo, mas é melhor você dar uma pausa. Vá para os bastidores, respire um pouco. Eu vou dar conta do resto. Eva não disse nada. Ela apenas assentiu com a cabeça e, sem olhar para Leonardo, se virou e caminhou em direção à cozinha. Cada passo que dava parecia um fardo pesado, mas ela sabia que precisava de um momento para processar tudo o que acontecera. Sentou-se na pequena área dos funcionários, tentando afastar o turbilhão de pensamentos e emoções. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a verdade estava lá, diante dela, esperando para ser aceita. Ela fechou os olhos, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair novamente. Por que ela havia se esquecido de tudo isso? O que acontecera no seu passado para que ela fosse capaz de esquecer o filho que aparentemente tanto a procurou? Eva permaneceu na pequena sala dos funcionários por longos minutos, os olhos fechados enquanto sua mente girava em torno das palavras de Leonardo. A dor e a confusão eram tão intensas que ela mal conseguia distinguir o que era real e o que era apenas um sonho distante. Ela pensava em todas as coisas que haviam acontecido em sua vida, as escolhas que a haviam levado até aquele ponto, e a verdade sobre o passado que ela havia enterrado. Aquele homem, aquele jovem na sua frente, dizia ser seu filho. Mas como isso poderia ser possível? Ela sempre soubera que, em algum lugar, havia algo de errado. Seu passado era um borrão, uma mistura de sombras e silêncios que ela tentava evitar a todo custo. Mas agora, com Leonardo diante de si, ela não podia mais ignorar o que o destino havia trazido de volta. As lembranças estavam começando a emergir, fracas e distorcidas, mas ainda assim suficientes para fazer seu coração apertar de dor. Quando finalmente se levantou, Eva sentiu-se leve, mas ao mesmo tempo pesada. Levou a mão ao rosto e limpou as lágrimas que havia tentado controlar. O som de passos a fez parar. Era Leonardo. Ele apareceu à porta da sala, hesitante, como se estivesse aguardando um sinal de que ela estava pronta para ouvi-lo novamente. Eva, posso entrar? Perguntou ele, a voz suave, mas cheia de ansiedade. Ela não respondeu imediatamente. Ela não sabia se estava pronta para confrontar tudo aquilo, mas sabia que precisava. De alguma forma, tinha que enfrentar aquilo. Ela não podia continuar fugindo. Pode? Ela respondeu, tentando esconder a fragilidade em sua voz. Leonardo entrou lentamente, como se cada movimento fosse pesado. Ele se sentou à sua frente, sem dizer uma palavra, apenas aguardando que ela falasse. Eva sentiu os olhos dele fixados nela, o olhar de um filho que não sabia o que esperar, mas que ansiava por alguma resposta. Eu não sei o que fazer com isso, ela começou, sua voz trêmula. Eu não sei como acreditar, como lidar com tudo isso. Como posso simplesmente aceitar que você é meu filho? Eu não tenho lembranças, Leonardo. Não me lembro de nada do que você está dizendo. Leonardo suspirou profundamente, mas não desistiu. Eu sei que é difícil para você, mãe. Eu sei que você tem suas razões, mas eu estive atrás de você todos esses anos porque, no fundo, eu sempre soube que você estaria aqui. Sempre soube que você não me abandonou por querer. Alguma coisa aconteceu, algo que fez com que você fosse embora. Mas eu nunca parei de te procurar. Eu nunca parei de acreditar que um dia iríamos nos reencontrar. Eva fechou os olhos, a dor em seu peito aumentando.
Como ele podia dizer essas coisas com tanta certeza? Como ele poderia ser tão firme quando ela, a mãe, se sentia tão perdida? Ela sentia que estava diante de um abismo emocional, um vazio profundo que ela nunca soubera que existia. Era como se sua vida tivesse sido uma grande mentira, uma história que ela havia contado a si mesma para suportar o que aconteceu. Você não entende, disse Eva com a voz mais baixa, mas cheia de dor. Eu não sou uma boa mãe. Eu fiz coisas que não posso apagar. Não sei nem por onde começar. Eu tenho tanto medo do que você pode pensar de mim. Leonardo inclinou-se um pouco mais para frente, seus olhos fixos nos dela. Eu não estou aqui para te julgar, mãe. Não estou aqui para te fazer sentir culpada. Eu só quero entender. Só quero saber quem você é e como você chegou até aqui. Eva sentiu o peso das palavras dele, e algo em seu coração se suavizou. Leonardo não estava ali para acusá-la, para exigir algo dela. Ele estava ali porque ele a amava, porque ele queria se conectar com ela, e isso a deixou ainda mais vulnerável. O que ela faria agora? Como poderia reconstruir algo que nunca teve a chance de formar? Eu não sei se posso te dar o que você quer, Leonardo. Ela sussurrou, seus olhos baixos, tentando controlar as emoções que a invadiam. Eu tenho tantas falhas, tantas coisas das quais não me orgulho. Eu não sei se posso ser a mãe que você espera. Leonardo permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com uma serenidade impressionante para alguém que acabara de descobrir algo tão impactante sobre sua própria vida. Eu não espero nada, mãe. Eu só quero saber que você está disposta a tentar me conhecer, a tentar compreender o que aconteceu, o que nos separou. Eva olhou para ele, e foi como se, naquele momento, o tempo tivesse parado. Ela viu a dor nos olhos dele, a mesma dor que ela sentia, uma dor de quem foi forçado a viver sem a figura materna, sem o vínculo que todo filho deveria ter. Ela se lembrou da sua própria infância, das cicatrizes que carregava em sua alma e das razões que a fizeram se afastar do mundo, da vida, da própria identidade. Eu não sei como, Leonardo, disse Eva, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei se consigo. Mas Leonardo sorriu suavemente, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Tudo bem, mãe. Eu entendo. Só não me deixe ir agora. Vamos dar um passo de cada vez. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Eva olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena chama de esperança acender dentro de si. Talvez, apenas talvez, ela pudesse começar de novo. Talvez pudesse tentar acreditar que havia um futuro, mesmo que não soubesse como construir um. E por mais difícil que fosse, ela sabia que essa era uma jornada que ela não poderia mais evitar. O silêncio na pequena sala parecia ensurdecedor. Eva olhava para Leonardo, tentando processar as palavras que acabaram de sair de sua boca. Ele estava ali, tão perto, mas ao mesmo tempo parecia tão distante. A ideia de reconstruir uma vida, de recuperar o tempo perdido, parecia tão inatingível, como uma promessa feita em um sonho distante. Mas havia algo no olhar de Leonardo, algo genuíno, que fazia ela acreditar, pelo menos por um instante, que talvez, só talvez, fosse possível. Leonardo, sem dizer uma palavra, estendeu a mão para Eva. Ela hesitou por um momento, mas ao ver a sinceridade no olhar dele, decidiu dar o primeiro passo. Ela segurou sua mão e, pela primeira vez em muitos anos, Eva sentiu uma conexão verdadeira, uma sensação de que talvez fosse possível curar as feridas do passado. Eu preciso te contar uma coisa, mãe, disse Leonardo, a voz baixa, como se tivesse medo de quebrar o delicado equilíbrio que agora existia entre eles. Há algo que eu descobri sobre o meu pai, sobre o que aconteceu com ele. Eva franziu a testa confusa. Seu pai?
Perguntou ela, hesitante. Eu pensei que... Eu sei que você não se lembra, interrompeu Leonardo, apertando levemente a mão dela, como se pedisse para ela não duvidar dele. Mas você e meu pai se conheceram quando eu ainda era pequeno. Você era muito jovem, mas ele tinha um segredo, algo que ele nunca te contou, algo que pode explicar por que você se afastou. Eva engoliu em seco. Seu coração batia mais rápido e uma sensação de medo começou a tomar conta de seu peito. As lembranças começaram a emergir lentamente, uma nuvem de imagens borradas que não faziam sentido. Mas havia algo que ela sentia profundamente. Algo que a fazia perceber que a verdade estava ali, à sua frente, esperando para ser revelada. Leonardo, o que você está dizendo? O que você descobriu? Ele respirou fundo, reunindo coragem para continuar. Quando você desapareceu, minha mãe, a mulher que me criou, me contou que meu pai estava envolvido em algo perigoso, algo relacionado ao dinheiro. Ela disse que ele estava tentando proteger você. Mas as palavras de Leonardo ficaram penduradas no ar. Eva olhou para ele, sem conseguir falar. O que ele queria dizer? Que Leonardo estava ali não apenas para encontrar a mãe, mas também para revelar um segredo que havia sido mantido por tantos anos? O que isso significava para ela? O que ela faria com essa nova informação? Meu pai morreu, disse Leonardo, finalmente, com pesar. E minha mãe nunca quis que eu soubesse a verdade. Ela me disse que você estava envolvida em algo perigoso, que a razão pela qual você foi embora tinha a ver com ele, com os negócios que ele fazia. Ela me contou que você fez uma escolha, e essa escolha levou a tudo isso. Eva sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras de Leonardo eram como facadas em seu peito, cortando suas defesas e trazendo à tona as lembranças que ela tanto tentara esconder. Ela se lembrou do homem com quem havia se apaixonado, o homem que parecia perfeito em todos os aspectos, mas que carregava um peso imenso, um segredo que a destruiu. Aquele homem, que ela amava mais do que tudo, a havia afastado de sua vida, de seu filho. E agora, diante dela, estava Leonardo, com os olhos cheios de perguntas não respondidas. Você não tem ideia do que está falando, disse Eva, a voz trêmula, quase quebrando. Eu fiz o que fiz para proteger você. Eu não queria que você crescesse em um ambiente perigoso. Não queria que você soubesse o que aconteceu, o que seu pai estava fazendo. Leonardo olhou para ela com uma intensidade que Eva jamais imaginara. Ele não estava ali para acusá-la, mas para entender, para compreender as escolhas que ela fez, as razões pelas quais ela a abandonara. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dor imensa em seus olhos, uma dor que ele nunca poderia entender completamente. Ele sempre soubera que algo não estava certo, mas ouvir a verdade de sua mãe, uma verdade que ele nunca imaginou, foi mais devastador do que ele podia suportar. Eu só queria entender, mãe, disse Leonardo com os olhos cheios de lágrimas. Por que você foi embora? Por que você se afastou de mim? Eu sempre precisei de você e agora tudo isso está começando a fazer sentido, mas ao mesmo tempo está me destruindo. Eva não sabia o que dizer. Ela se sentia quebrada, impotente diante das palavras de Leonardo. Ela sabia que, de algum modo, ele estava certo. Ela havia tomado uma decisão difícil, uma decisão que a separou de seu filho, que a afastou de tudo o que ela amava. Mas ela também sabia que o destino nem sempre é justo, e que, às vezes, as escolhas que fazemos são tomadas com base em medos e traumas que nem sempre podemos controlar. Eu fiz o que achei que era certo, Leonardo, ela sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Eu te amava tanto, mas eu achava que se permanecesse perto de você, te colocaria em risco. Eu tinha que te proteger, e isso me destruiu por dentro. Eu não sabia o que mais fazer. Leonardo a olhou, o semblante suavizando um pouco.
Eu sei que você fez o que achava certo, mas agora precisamos nos curar. Precisamos tentar juntos. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso te ajudar a entender que ainda há tempo. Nós ainda podemos reconstruir. Eva olhou para seu filho e, pela primeira vez, viu uma ponta de luz no meio da escuridão que havia tomado conta de sua vida. Ela sabia que o caminho seria longo, difícil e doloroso. Mas, com Leonardo ao seu lado, talvez houvesse esperança. O relógio marcava as horas em silêncio. Mas para Eva, o tempo parecia ter parado. Ela e Leonardo estavam ali, no mesmo quarto onde tantas memórias haviam sido criadas e destruídas ao longo dos anos. O peso das palavras que haviam sido trocadas ainda pairava no ar, denso e intransponível. Eva tentava organizar seus pensamentos, tentando entender como a verdade, finalmente revelada, afetaria o futuro que ela tanto almejava reconstruir. Leonardo, eu sei que as respostas que eu te dei até agora não foram suficientes, Eva disse, a voz grave e cheia de uma tristeza que ela não sabia mais como esconder. E sei que, por mais que eu queira, não posso voltar atrás no tempo. Mas tudo o que fiz foi tentar proteger você, mesmo que isso significasse abrir mão de minha própria felicidade. Leonardo a olhou fixamente, os olhos agora menos duros, mas ainda carregados de uma dor profunda. Ele havia esperado muito mais das palavras de sua mãe, talvez uma explicação mais clara sobre o que a levara a tomar aquelas decisões tão drásticas. Mas, ao ouvir aquelas palavras, ele entendeu o quanto ela também estava quebrada, quanto ela sofrera ao longo de todos esses anos, sozinha, sem poder contar a ninguém sobre a dor que carregava. Eu entendo que você estava tentando me proteger, respondeu ele, a voz baixa. Mas o que eu nunca consegui entender foi o motivo de você ter se afastado. Por que você não confiou em mim o suficiente para me deixar ajudar? Eu sempre estive aqui, mãe. Sempre. A culpa consumia Eva de uma maneira avassaladora. Ela sempre soubera que o afastamento de seu filho tinha sido doloroso para ambos, mas ela nunca imaginara que o impacto disso fosse tão profundo. Quando decidiu desaparecer da vida de Leonardo, ela acreditava que estava tomando a decisão mais sábia, mais segura. Mas agora, diante dele, ela via o reflexo de tudo o que ela havia perdido. Eu sabia que você sofreria, Leonardo. Ela começou engolindo a seco. Mas eu também sabia que, se eu ficasse, as coisas poderiam ficar muito piores. Seu pai estava envolvido com algo muito perigoso. Ele tinha inimigos, pessoas que iriam fazer de tudo para destruí-lo. E eu não queria que você fosse parte disso. Eu não queria que você vivesse com esse peso. Leonardo sentiu um frio correr pela espinha. As palavras de sua mãe o chocaram profundamente. Mas ele sabia que não poderia parar por ali. Havia muito mais por trás da história, algo que ainda não estava claro. Algo que ele precisava entender para finalmente encontrar paz. Eu sei que há mais, mãe, ele disse quase em um sussurro. Eu sei que você não está me contando tudo. O que aconteceu com ele, com meu pai? O que ele fez para trazer tanto perigo sobre nós? Preciso entender. Eva olhou para o rosto de seu filho, sentindo o peso do momento. Ela sabia que não poderia mais esconder a verdade. Ele merecia saber, mesmo que isso a machucasse ainda mais. O segredo que ela carregara por tanto tempo precisava ser revelado. Seu pai... Ela começou com a voz trêmula. Ele estava envolvido com tráfico de informações, Leonardo. Ele trabalhava para uma organização criminosa, algo muito maior do que eu imaginei. E quando você nasceu, eu sabia que precisávamos sair daquilo. Ele me fez prometer que te protegeria, que daria uma vida melhor para você. Mas algo deu errado. Ele foi morto, assassinado por pessoas que queriam destruí-lo. E foi por isso que eu precisei sumir. Leonardo ficou em choque. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Seu pai, o homem que ele nunca soubera verdadeiramente quem era, estava envolvido com algo tão perigoso, algo que sequer ele poderia imaginar. O golpe foi duro.
e as peças de um quebra-cabeça que ele havia tentado montar por toda a vida começaram a se encaixar de uma forma que ele não queria acreditar. Então, o motivo de tudo isso, da sua partida, era porque meu pai estava envolvido com gente assim? Ele perguntou, a dor em sua voz sendo evidente. E tudo o que aconteceu depois foi consequência disso? Eva assentiu lentamente. Sim, Leonardo. Eu nunca quis que você soubesse disso. Eu me afastei de você para que pudesse ter uma vida normal, longe desse mundo sujo. Mas agora você tem direito à verdade. Eu precisava de você comigo, mas não podia te colocar em perigo. Silêncio. Um silêncio esmagador que caiu sobre os dois. Leonardo não sabia o que sentir. A verdade que ele tanto procurara agora estava diante dele, e ele não sabia se ficava aliviado por finalmente entender o que havia acontecido, ou se ficava devastado por descobrir que o homem que ele tanto idolatrava não era quem ele imaginava. Eu só queria ser uma família, disse Eva, com os olhos cheios de lágrimas. Eu queria tanto que você crescesse sem esse fardo, sem essa dor. Mas agora, talvez seja tarde demais. Leonardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada lá fora. O mundo continuava a girar, indiferente ao que ele estava passando, mas dentro dele, tudo havia mudado. Ele não sabia mais o que acreditar. O amor que ele sentia por sua mãe ainda estava lá, mas agora ele precisava lidar com uma nova realidade. Eu não sei como lidar com tudo isso, mãe, disse ele, virando-se para encará-la. Mas talvez juntos a gente possa encontrar uma maneira de seguir em frente. Não sei se consigo esquecer o que aconteceu, mas posso tentar te perdoar. Por você, por mim. Eva olhou para ele, sentindo uma esperança que há muito tempo não sentia. Talvez fosse possível, sim, reconstruir algo, mesmo que fosse doloroso. Talvez ainda houvesse um futuro para os dois, se estivessem dispostos a lutar por ele. Eu te amo, Leonardo, ela disse com a voz suave, e vou passar o resto da minha vida tentando consertar os erros que cometi. Leonardo sorriu, embora suas lágrimas ainda caíssem. Eu também te amo, mãe, e sei que, se tentarmos, podemos fazer isso juntos. O silêncio que envolvia a casa naquela noite era profundo. Leonardo e Eva haviam se encontrado finalmente em um ponto de compreensão mútua, mas os desafios ainda eram imensos. A verdade que Eva havia revelado sobre o passado de seu pai pairava sobre eles, mas ainda faltava algo: o perdão. Leonardo sabia que ele precisava dar esse passo, mas não sabia como. O telefone tocou, cortando o silêncio e trazendo de volta a realidade cruel. Eva olhou para o visor e imediatamente soubera que aquele número era do passado, um passado que ela tentava enterrar. Seu corpo se tensionou, e ela hesitou. Era como se o tempo tivesse voltado, e ela estivesse novamente diante da mesma encruzilhada. Você vai atender? Perguntou Leonardo ao ver a reação de sua mãe. Ele já sabia o suficiente para entender que aquele número não significava algo bom. Eu tenho que atender, disse Eva, a voz trêmula. Ela apertou a tecla do celular e, com uma leve tremedeira nas mãos, atendeu a chamada. Eva. A voz masculina do outro lado da linha era grave, e havia uma frieza nela que fazia o sangue de Eva gelar. Sabia que você não seria capaz de escapar para sempre. O que você e seu filho pensam que estão fazendo? Vocês não podem simplesmente fugir do que ele fez. Leonardo ficou em pé, observando sua mãe, agora mais pálida que antes. A expressão de Eva estava tensa, e ele podia ver que ela estava se controlando para não ceder ao medo que parecia transbordar de suas palavras. Eu não quero mais nada com você, Marcos, respondeu Eva, tentando esconder a fraqueza em sua voz. Eu estou fora disso. Deixe-me em paz. Você não pode simplesmente se afastar, Eva, Marcos continuou, sua voz agora mais ameaçadora.
Você sabe disso. Eu ainda posso fazer com que você pague pelo que seu marido fez. E seu filho, ele ainda é parte disso. Eva sentiu a pressão crescer em seu peito. A lembrança do marido, o homem que a havia envolvido naquele mundo perigoso, voltou com força. Ela sabia que Marcos estava tentando jogá-la de volta ao pesadelo que ela pensava ter deixado para trás. Mas agora, com Leonardo ao seu lado, ela não poderia mais ceder. Marcos, você não tem mais poder sobre nós, ela disse, a voz mais firme. Eu vou lutar pelo meu filho. Se você tentar algo contra nós, eu vou à polícia. Eu te enfrento. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Eva sabia que ele estava refletindo sobre suas palavras. Mas o silêncio não durou muito. Marcos deu uma última risada baixa, quase cínica. Você acha que a polícia vai te proteger, Eva? Você sabe o que eles podem fazer com uma pessoa que conhece tanto? Se eu for atrás de você de novo, não vai haver escapatória. E você sabe disso. Antes que Eva pudesse responder, a ligação foi cortada. O eco do silêncio que se seguiu foi sufocante. Leonardo sentiu uma raiva crescente, uma necessidade de proteger sua mãe e a si mesmo, mas também uma dor indescritível por ver a mulher que ele amava estar tão vulnerável. Quem era ele, mãe? A Leonardo perguntou, a raiva transparecendo em sua voz. O que ele quer de você? O que meu pai fez com ele? Eva fechou os olhos por um momento, sentindo as lágrimas se acumularem, mas ela as manteve reprimidas. Era agora ou nunca. Ela precisava dar ao filho a verdade completa, não mais pela metade. Marcos era um dos aliados mais próximos do seu pai. Quando ele se envolveu com o tráfico de informações, ele e Marcos ficaram bastante próximos. Eu nunca quis que você soubesse disso, mas a verdade é que eles estavam juntos nessa jornada perigosa, e Marcos, ele nunca foi de confiar. Leonardo ouviu as palavras, mas a sensação de traição e medo aumentava a cada sílaba. Ele não podia acreditar que seu pai havia se envolvido com alguém tão sombrio. A ideia de que sua vida inteira fosse uma mentira agora parecia mais real do que nunca. Então, Marcos ainda está atrás de nós. Ele tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa segurança? Perguntou Leonardo, agora sem saber em quem confiar. Ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, pois agora não era apenas a vida de sua mãe que estava em jogo. Ele sabia que, de alguma forma, ele também estava preso a essa teia de mentiras e violência. Eva suspirou profundamente, o peso de tudo o que havia feito até ali refletido em seu rosto. Leonardo, eu sei que é difícil, mas agora que você sabe a verdade, você precisa estar preparado. Marcos vai tentar fazer algo, mas nós não podemos deixá-lo vencer. Você e eu somos tudo o que temos agora, e não vamos permitir que o medo nos paralise. Vamos lutar, meu filho. Leonardo olhou para sua mãe, vendo nela uma força que ele nunca soubera que existia. Ela estava certa. O medo só os controlaria se eles deixassem. E agora, mais do que nunca, ele sentia a necessidade de lutar, não apenas por ela, mas por sua própria redenção. Ele precisava se libertar das correntes que o prendiam. E talvez, juntos, eles pudessem encontrar uma maneira de fazer isso. Eu estou com você, mãe, disse Leonardo, a raiva agora misturada com determinação. Vamos enfrentar isso juntos. Eva sorriu, apesar da dor que ainda estava em seu peito. Obrigado, filho. Juntos, nada vai nos deter. A manhã seguinte chegou com uma intensidade que parecia pesar sobre os ombros de Eva e Leonardo. O sol, que antes havia trazido promessas de esperança, agora parecia apenas uma lembrança distante de um tempo em que eles não estavam tão imersos em um jogo de sobrevivência. Eles sabiam que o confronto com Marcos era inevitável. Tudo o que podiam fazer era se preparar. Eva se levantou cedo, o peso das palavras de Marcos ainda ecoando em sua mente. Ela não podia mais se permitir hesitar, nem podia permitir que Leonardo a visse debilitada.
Ela tinha que ser forte, por ele e por ela mesma. Eles haviam chegado até aqui. E não seria Marcos quem destruiria a única coisa que ela ainda tinha: sua família. Leonardo, por sua vez, também estava decidido. A raiva o impulsionava, mas ele sabia que precisava ser mais do que apenas uma força de combate. Ele precisava ser astuto, cauteloso. Marcos era uma ameaça real, e ele não era mais o menino indefeso que costumava ser. Ele agora estava amadurecendo, compreendendo que o mundo era mais complexo e perigoso do que ele havia imaginado. Naquela tarde, depois de um dia tenso de preparação, Eva e Leonardo saíram de casa. O lugar onde estavam morando agora era temporário, e ele estava longe do centro de São Paulo, uma área mais tranquila, mas com poucas opções de segurança real. O objetivo era buscar algo mais concreto, mas a sensação de que algo os vigiava não ia embora. "Você está bem, mãe?" perguntou Leonardo enquanto estavam no carro dirigindo pelas ruas. Eva olhou para ele e sorriu levemente, mas a expressão preocupada não podia ser disfarçada. A tensão no ar era palpável. "Eu estou bem, filho, apenas pensando no que vem a seguir", respondeu Eva, tentando transmitir mais confiança do que realmente sentia. "Vamos lidar com isso, juntos", disse Leonardo sem hesitar. Ele estava mais confiante, mas ainda havia aquele medo no fundo do coração. Sabia que Marcos não era um homem qualquer, e o que ele queria, ele ia conseguir, de uma forma ou de outra. Quando chegaram a um escritório de advocacia especializado em segurança e proteção, Eva e Leonardo se encontraram com um advogado que havia sido recomendado por um amigo de confiança de Eva, alguém que conhecia os meandros do submundo do crime organizado. O advogado, um homem de meia idade, com óculos de aro grosso e uma postura séria, os recebeu com um olhar desconfiado, mas sua expressão logo se suavizou. "Então vocês têm ideia do que estão enfrentando", disse o advogado ao ouvir a história. "Marcos não é apenas um homem de negócios. Ele é perigoso e tem contatos que você não pode sequer imaginar. Vocês precisam se proteger de todas as formas possíveis. O que eu posso fazer é garantir que a proteção jurídica de vocês esteja em vigor enquanto vocês buscam uma solução definitiva." Eva assentiu, aliviada ao saber que havia uma saída, mas sabia que isso era apenas o começo. Ela não poderia continuar vivendo com o medo de que Marcos fosse dar o próximo passo. Ela precisava ir até o fundo do problema. Enquanto o advogado detalhava os próximos passos para a proteção da família, uma sensação estranha tomou conta de Leonardo. Algo parecia fora de lugar. Quando ele olhou pela janela, viu uma figura conhecida na rua: Marcos. Ele estava em um carro escuro, parado alguns metros à frente. Leonardo sentiu uma onda de raiva e medo, mas, mais importante, sentiu uma necessidade urgente de agir. "Ele está ali", sussurrou Leonardo, apanhando a atenção de sua mãe. Eva virou-se rapidamente e, ao ver Marcos no carro, seu coração bateu mais rápido. Ela reconhecia aquele olhar ameaçador, aquele olhar que ela temia desde o início. "Não podemos enfrentá-lo diretamente, Leonardo", ela disse, a voz tremendo. "Vamos sair daqui agora." Eles se levantaram rapidamente, sem dar tempo para mais palavras. Eva pegou a mão de Leonardo e o guiou até a saída, tentando não parecer desesperada. Mas à medida que se aproximavam do carro, Marcos os viu. Seus olhos se cruzaram, e o sorriso sádico de Marcos não passou despercebido. "Vocês não vão escapar de mim", ele gritou, a voz abafada pelo vidro do carro. Ele deu uma última risada antes de acelerar e desaparecer na esquina. "Vamos, mãe", disse Leonardo quase sem respirar. "Nós precisamos sair daqui agora. Ele está observando." Eva concordou com um aceno, o medo tomando conta de seu peito. Ela sabia que Marcos não era apenas uma ameaça, mas uma sombra que os seguiria, que os observava o tempo inteiro. O passado de seu marido e as consequências de suas próprias escolhas haviam criado um monstro, e agora ela estava diante de um futuro incerto. Ao entrar no carro e se afastar do escritório, Eva sentiu que a tensão estava no seu limite. A ameaça de Marcos estava mais próxima do que nunca,
Mas havia algo mais dentro de Eva, uma força renovada. Ela sabia que, por mais que fosse difícil, não poderia permitir que o medo dominasse mais uma vez. Leonardo olhou para a mãe, seus olhos revelando uma mistura de dor e determinação. Ele sabia o que isso significava. Eles estavam começando a enfrentar um inimigo implacável e precisavam agir rápido. A noite parecia cair como um manto sombrio sobre a cidade. Eva e Leonardo estavam em um motel afastado, longe da cidade e de tudo o que havia sido a sua vida antes de Marcos entrar em cena. O medo que antes dominava a rotina agora se transformava em uma determinação fria, mas ainda assim o peso da incerteza fazia seus corações acelerarem a cada movimento. Eles sabiam que não poderiam mais se esconder. Marcos os encontraria, fosse onde fosse. Mas ainda havia uma última carta a ser jogada. Eva se levantou da cama, onde estava tentando dormir, mas os pensamentos não a deixavam descansar. Ela olhou para o relógio, que marcava já bem tarde. Leonardo, por outro lado, estava sentado na cadeira, mexendo no celular. Seus dedos passavam pelas telas, sem realmente prestar atenção no que fazia. Seus pensamentos estavam com a mãe, com o futuro, com o confronto iminente. "Você acha que ele vai vir atrás da gente hoje?" perguntou Leonardo, sua voz baixa, cheia de cansaço. Ele sabia que, apesar de tudo o que haviam feito para se proteger, nada os garantiria que Marcos desistiria de destruir suas vidas. Eva suspirou e caminhou até a janela, olhando para o vasto vazio à sua frente. Ela sentiu uma raiva crescente, uma raiva contra o homem que havia invadido suas vidas, uma raiva contra suas próprias fraquezas. "Ele vai vir, sim", respondeu Eva, sem desviar os olhos da noite. "Mas estamos prontos. Podemos enfrentar isso, Leonardo." Ele levantou a cabeça, olhou para ela e viu pela primeira vez a força em seus olhos. A mulher que antes parecia frágil, agora era uma guerreira disposta a tudo para proteger sua família. Eva não estava mais fugindo do seu passado. Ela estava pronta para enfrentar a verdade que havia tentado ignorar por tantos anos. Com a respiração profunda, Eva pegou a bolsa, onde escondia alguns documentos importantes e um número de contato do advogado. "É hora", disse ela, a voz agora carregada de determinação. "Vamos terminar com isso." Leonardo olhou para a mãe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava mais do que pronto para o que quer que viesse. Ele era mais do que um filho tentando proteger sua mãe. Ele estava se tornando o homem que ela sempre soubera que ele poderia ser. O que não sabiam, no entanto, é que o confronto com Marcos não aconteceria da maneira que haviam imaginado. Quando saíram do motel e entraram no carro, sentindo o peso de suas escolhas, um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Era a calmaria antes da tempestade, e ambos sabiam disso. Ao chegar ao destino que o advogado indicara, um prédio vazio e isolado nas periferias da cidade, Eva e Leonardo foram surpreendidos. Marcos estava lá, mas não estava sozinho. Ele estava com outro homem, alguém que Eva não reconheceu de imediato, mas que a fez estremecer ao perceber que ele estava segurando uma pasta preta cheia de documentos. "Eu sabia que vocês viriam aqui", disse Marcos, com um sorriso malicioso. Mas o que ele não esperava era a reação rápida de Leonardo. Sem hesitar, ele deu um passo à frente, encarando Marcos com uma firmeza que os dois jamais haviam experimentado antes. "O que você quer de nós agora?" Pare, perguntou Leonardo, tentando não demonstrar o medo que ainda corria em suas veias. Marcos olhou para ele com desdém e virou-se para o homem ao seu lado, entregando-lhe os documentos. "Esses papéis vão resolver a nossa disputa", disse ele, e com isso, a tensão entre os três aumentou ainda mais. Eva, que até aquele momento se mantivera calada, finalmente tomou coragem para se aproximar. "Eu sei quem você é, Marcos", disse com a voz firme, mas cheia de dor. "E sei o que fez. Não há mais escapatória para você."
Foi quando a grande revelação aconteceu, como um golpe inesperado que desmoronou tudo o que ela acreditava saber. Marcos, com um sorriso quase zombador, começou a contar a história que até então Eva desconhecia. Você realmente acha que sabe tudo sobre mim, Eva? Acha que sua fuga me fez desaparecer? Eu não sou mais o homem de antes. E você não sabe metade do que aconteceu entre nós. Eva se congelou. O que você está dizendo? Esses documentos, Marcos continuou, são a chave para a sua liberdade, ou para a sua perdição. Você sabia que o seu marido, o homem que você acreditava ter perdido, não estava morto, não é? As palavras caíram como uma bomba. Eva olhou para ele sem entender. O que você quer dizer com isso? Marcos riu, olhando diretamente para ela com um sorriso perverso. Seu marido, Eva, ele está vivo, e acredite, ele tem suas razões para desaparecer. Seu passado não é tão simples quanto você pensa. Eva deu um passo para trás, a mente começando a girar. Leonardo a segurou, tentando impedir que ela caísse, mas o choque era evidente. Ela não queria acreditar. Não podia acreditar. A dor que sentia por ter perdido aquele que mais amava foi substituída por uma sensação de traição ainda maior. Como? Como ele pôde fazer isso com ela? Agora você tem uma escolha, Marcos disse, entregando-lhe os documentos. Receba isso e revele a verdade, ou continue se escondendo daquilo que realmente aconteceu. Eva olhou para os papéis e, por um momento, não sabia o que fazer. O homem com quem ela havia casado não era o que ela pensava que fosse. Mas em seu coração, ela sabia que o que realmente importava agora era lutar por sua família, não pelo passado. Eu aceito, disse Eva, com os olhos cheios de lágrimas, mas com a força de quem sabia que a verdade não poderia ser mais enterrada. Vou enfrentar isso, de cabeça erguida. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos, até que Marcos se afastou, dando-lhes uma última chance de se afastar da verdade. Mas Eva não estava mais disposta a fugir. E assim, a história de Eva e Leonardo tomou um rumo inesperado. O passado, o homem que ela amou e perdeu, as escolhas feitas por eles, tudo seria revelado. Mas, mais importante, o futuro agora estava nas mãos dela e do filho que a acompanhava, prontos para enfrentar qualquer coisa, sabendo que a maior verdade de todas era a que estava em seus corações: a luta pela liberdade e pela família.